o receptáculo silencioso e o bebê reborn. A noite pesava sobre a casa antiga, um manto espesso de silêncio e sombras. Mas algo quebrou a quietude. Um som baixo, quase um lamento engasgado, infiltrou-se nos sonhos de Clara. Um choro, abafado, distante, mas inconfundível. Ela despertou, o coração martelando contra as costelas, o ar frio da madrugada arrepiando sua pele. O som vinha do quarto no fim do corredor. O quarto que pertencerá à sua filha. Pés descalços no assoalho frio, Clara avançou pela escuridão, cada passo ecoando a hesitação e o medo. A porta rangeu ao abrir, revelando o berço sob a pálida luz da lua que atravessava a janela. Lá estava ela, Aninha, a boneca reborn, sentada, imóvel. Seus olhos de vidro, vazios e brilhantes, pareciam fixos em Clara. E então, o detalhe que congelou o sangue em suas veias. Uma única lágrima escura, espessa como piche, deslizava lentamente pela bochecha de silicone perfeitamente moldada. Não era água. Era algo viscoso, sombrio, uma mancha profana na imitação de inocência. O choro havia cessado, mas o horror apenas começara. Aquela lágrima escura foi apenas o prenúncio. Nos dias que se seguiram, a presença de Aninha na casa tornou-se uma constante incômoda, um lembrete silencioso da ausência que devastara Clara e Marcos. 6 meses haviam se passado desde que o pequeno quarto no fim do corredor silenciara para sempre, levando consigo a filha que mal tiveram tempo de conhecer. O luto de Clara era um abismo profundo, e Aninha, com sua perfeição artificial, fora uma tentativa desesperada de preenchê-lo, um simulacro de vida para aplacar a dor que a consumia. Clara a tratava com uma devoção quase febril, vestindo-a, minando-a, sussurrando segredos que antes pertenciam à sua bebê. Era uma terapia autoimposta, um mecanismo de enfrentamento que beirava a obsessão. Marcos observava tudo com uma mistura de pena e crescente apreensão. Ele via apenas plástico, silicone e vidro, onde Clara parecia enxergar um consolo. Apoiava a esposa, sim, mas o realismo perturbador da boneca, seus olhos fixos e a quietude antinatural lhe causavam um arrepio na espinha. Ele não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado, muito errado. A casa, herança da avó de Clara, contribuía para a atmosfera opressora. Era antiga, cheia de rangidos noturnos, cantos escuros e o peso de gerações passadas impregnado nas paredes. Um lugar onde as sombras pareciam dançar, mesmo sob a luz do dia, e onde o passado nunca estava verdadeiramente morto. Para Marcos, era apenas uma casa velha. Para Clara, tornava-se o palco de sua dor. E agora, com Aninha ali, parecia também um palco para algo mais. Algo que observava das sombras do luto, esperando. A sensação de que algo observava das sombras começou a se materializar de formas sutis, porém inegáveis. Pequenas anomalias que roíam a borda da sanidade de Clara. Certa noite, enquanto estava sozinha no quarto de Aninha, embalando a boneca num silêncio pesado, o módulo sobre o berço começou a girar. Lento, constante, sem qualquer corrente de ar que o justificasse. O ar pareceu gelar instantaneamente, a ponto de Clara ver a própria respiração condensar-se à sua frente. Uma névoa fantasmagórica no ambiente já frio. Seus dedos apertaram o corpo inerte de Aninha, buscando um calor que não existia. Os incidentes se multiplicaram. Um copo d'água deixado na bancada da cozinha, ao lado de onde Clara havia sentado. Aninha, para observá-la cozinhar, deslizou sem explicação e estilhaçou-se no chão. Ninguém estava perto. Não havia vibração. Apenas o som agudo da quebra e o olhar vazio da boneca parecendo seguir o rastro da água no piso. Clara limpou os cacos com mãos trêmulas, a dúvida começando a dar lugar a um medo primitivo. E então vieram os sussurros. No início, eram quase imperceptíveis, como o roçar de folhas secas ao vento,
perdidos no ruído branco da casa, mas tornaram-se mais nítidos quando ela estava sozinha com a boneca. Frases incompletas, murmúrios que pareciam vir da própria Aninha, embora seus lábios de silicone permanecessem selados. Clara tentava assistir televisão à noite, buscando distração, mas os sons a perseguiam, vindos da poltrona onde a boneca repousava. Desligava o aparelho e, no silêncio que se seguia, os sussurros persistiam, roçando seus ouvidos, falando de dor, de perda, de fome. Era o luto? Sua mente, fragilizada pela dor, criando fantasmas para preencher o vazio? Ou era a casa? Ou Aninha? A linha entre a realidade e a ilusão tornava-se cada vez mais tênue. Marcos, alheio a esses detalhes mais sutis, via apenas o comportamento cada vez mais errático da esposa, sua fixação na boneca se intensificando. A preocupação dele crescia, mas a de Clara transformava-se em algo mais sombrio. A suspeita aterradora de que não estava sozinha em seu luto e que a companhia que encontrara não era benigna. A dúvida sutil que assombrava Clara começou a se transformar em um pânico crescente, à medida que os fenômenos deixavam de ser meros sussurros e toques fantasmagóricos para se tornarem agressões diretas à sua sanidade e à de Marcos. A influência de Aninha, ou do que quer que habitasse a boneca, não se limitava mais a Clara. Marcos, antes cético, tornou-se vítima de pesadelos vívidos e aterrorizantes. Acordava no meio da noite banhado em suor frio, o coração disparado, assombrado por imagens de Aninha no canto escuro do quarto, seus olhos de vidro brilhando com uma inteligência malévola enquanto o observava dormir. Ele tentava racionalizar, culpar o estresse, a preocupação com Clara, mas a sensação de ser vigiado persistia mesmo durante o dia, um arrepio constante na nuca. Então, os desenhos começaram a aparecer. Rabiscos infantis, toscos, mas com uma carga perturbadora inegável. Figuras humanas distorcidas, com olhos vazios e membros retorcidos, cenas de violência implícita traçadas com força em pedaços de papel encontrados sob almofadas, pregados na geladeira com um ímã infantil, ou, o mais chocante, desenhados com o vapor no espelho do banheiro após um banho quente. Clara os encontrava com um enorme estômago, o horror crescendo a cada descoberta. Confrontava Marcos, que negava veementemente, sua confusão e medo genuínos, apenas aumentando o desespero de Clara. Quem estava fazendo aquilo? Ou o quê? Impulsionada pelo medo, Clara mergulhou em pesquisas online sobre a artesã que criara Aninha. Descobriu seu nome, algumas fotos, uma mulher com um olhar intenso, quase assombrado, e a notícia perturbadora. Ela havia desaparecido sem deixar rastros poucos meses após concluir a boneca. Nenhuma explicação, nenhum corpo encontrado. Apenas o vácuo, como se tivesse sido engolida pela própria arte. O mistério adensava-se, ligando Aninha a um passado sombrio e inexplicável. Teria a criadora sido a primeira vítima? A gota d'água veio com a resiliência sobrenatural da boneca. Clara não aguentava mais olhar para aqueles olhos vazios, sentir a presença fria no quarto ao lado. Em um ato de desespero, tentou se livrar de Aninha. Primeiro, escondeu-a no fundo de um armário, trancando a porta. No dia seguinte, Aninha estava de volta ao berço, sentada como se nada tivesse acontecido. Depois, levou-a para o lixo na rua, enterrando-a sob sacos de detritos. Na manhã seguinte, encontrou a boneca sentada na soleira da porta da frente, coberta de orvalho, esperando. O pânico deu lugar ao terror puro. Não havia como escapar. A boneca não era apenas um objeto, era uma âncora, uma presença que se recusava a partir, ligada à casa, à dor, a ela. A espiral de medo apertava-se, e Clara sentia que estava sendo arrastada para o fundo, para um lugar onde a razão não tinha mais vez. O terror absoluto que se apossara de Clara
Após a última tentativa frustrada de se livrar de Aninha, a impeliu a buscar uma solução fora do alcance da lógica ou da negação. O medo pela própria sanidade, e agora também pela segurança de Marcos, superou qualquer resquício de ceticismo. Lembrou-se de uma amiga que, em conversas passadas, mencionara uma médium, uma mulher com sensibilidade para o invisível. Desesperada, Clara marcou uma consulta. A médium, chamada Helena, chegou em uma tarde cinzenta que espelhava o estado de espírito de Clara. Era uma mulher de meia-idade, com um olhar calmo, mas penetrante, que parecia varrer as camadas superficiais da realidade. Ao cruzar a soleira da porta, Helena parou abruptamente. Seu corpo enrijeceu sutilmente, os olhos percorrendo o hall de entrada com uma intensidade desconcertante. Clara e Marcos trocaram um olhar apreensivo. O ar pareceu ficar mais denso, o silêncio da casa mais pesado. Sem dizer uma palavra inicialmente, Helena caminhou lentamente pelos cômodos, seus sentidos parecendo mapear energias invisíveis. Ao chegar à porta do quarto de Aninha, hesitou. Respirou fundo antes de entrar. Lá dentro, aproximou-se do berço onde a boneca repousava, mas manteve uma distância respeitosa, como se estivesse diante de algo contagioso ou volátil. Fechou os olhos por um momento, a testa franzida em concentração. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, mas carregada de uma certeza que gelou Clara até os ossos. "Não é sua filha", disse ela, olhando diretamente para Clara. "A energia aqui é antiga, muito antiga e faminta. Estava adormecida nesta casa, esperando. Seu luto, sua dor imensa, foi como um chamado, um banquete." Helena explicou que a boneca não estava possuída pelo espírito da criança perdida, mas servia como um receptáculo, um ponto focal para essa entidade ancestral que se alimentava de sofrimento humano. Ela usa a imagem da sua filha para manipulá-la, para mantê-la próxima, para se fortalecer com sua dor. Aninha é apenas a âncora inicial, o convite que você, sem saber, aceitou. A revelação caiu sobre Clara como uma sentença. Não era o fantasma de sua bebê, mas algo infinitamente mais velho, mais sombrio e mais perigoso. A revelação da médium pairou no ar como uma mortalha, mas não houve tempo para absorvê-la completamente. Naquela mesma noite, a tempestade que se formava lá fora pareceu encontrar um eco violento dentro da casa. Raios rasgavam o céu, iluminando brevemente os cômodos em flashes estroboscópicos, enquanto trovões sacudiam as janelas. As luzes piscavam erraticamente, mergulhando a casa em escuridão intermitente, e um vento sobrenatural uivava pelos corredores, batendo portas e derrubando quadros das paredes. A entidade, sentindo-se exposta, ou talvez fortalecida pela tempestade, decidiu agir. No quarto do bebê, Aninha começou a se mover no berço. Não eram mais os sutis deslocamentos de antes, mas espasmos bruscos, antinaturais. Seus membros de silicone estalaram, e seus traços faciais pareceram contorcer-se numa careta grotesca sob a luz dos relâmpagos. Com um movimento rápido e horripilante, a boneca ergueu-se no berço, os olhos de vidro agora brilhando com uma luz vermelha tênue e maligna. Na sala, seguindo as instruções desesperadas de Helena, Clara e Marcos lutavam contra o caos para iniciar o ritual de selamento. Marcos desenhava apressadamente os símbolos no chão com giz, enquanto Clara segurava o objeto que a médium indicara como âncora, um minúsculo sapatinho de lã rosa, a única peça que restara das roupas de sua filha. Era um elo frágil de amor contra uma força ancestral de pura maldade. A entidade não assistiria passivamente. Assim que o círculo começou a tomar forma, a fúria poltergeist se intensificou. Livros voaram das estantes, cacos de vidro de um vaso quebrado foram arremessados como projéteis. Marcos protegeu Clara com o próprio corpo enquanto ela tentava se concentrar nas palavras do ritual. E então, o ataque mais cruel. A voz de sua filha ecoou pela sala,
um chamado choroso de "mamãe", vindo da escuridão. Clara vacilou, o coração partido pela ilusão auditiva, mas Marcos a segurou firme. "É mentira, Clara. Foco." A boneca, ou a força que a animava, desceu do berço e avançou aos tropeços pelo corredor, arrastando-se como uma marionete quebrada, mas com uma velocidade aterradora. Entrou na sala no momento em que Clara, com mãos trêmulas, se preparava para colocar o sapatinho no centro do símbolo. Aninha saltou, os pequenos braços de plástico tentando agarrar o objeto. Houve uma luta caótica, Clara gritando as palavras do ritual, Marcos tentando afastar a boneca com um pé de cadeira, a entidade uivando de fúria através da forma diminuta. Finalmente, com um último esforço, Clara conseguiu depositar o sapatinho no centro do círculo. Uma luz suave e quente emanou dele, banhando a sala. A boneca congelou, a luz vermelha em seus olhos se apagou e ela caiu no chão com um baque surdo, inerte. O ataque cessou. A tempestade lá fora começou a amainar. O silêncio caiu, pesado e exausto. A manhã seguinte nasceu límpida e calma, o sol banhando a sala ainda desarrumada com uma luz que parecia prometer paz. Exaustos, mas unidos por um alívio frágil, Clara e Marcos decidiram queimar Aninha imediatamente. Foram até o quarto do bebê, prontos para o ato final de purificação. Mas o berço estava vazio. A boneca inerte havia sumido. Um arrepio percorreu Marcos. Lembrou-se da câmera de segurança que instalaram semanas antes. Correu para verificar a gravação. A imagem congelada da noite anterior deu lugar à gravação recente. A porta do quarto se abrindo lentamente, sozinha. E do vão escuro, pequenas pegadas molhadas, daquela mesma substância escura da lágrima inicial, surgiram, deixando um rastro sinistro pelo corredor, em direção ao quarto deles. O receptáculo fora quebrado, sim, mas a entidade estava livre. Você já ouviu falar do filme O Exorcista, certo? Aquele clássico que fez multidões passar mal nos cinemas, vomitarem de puro pavor? Mas o que você talvez não saiba, e poucos têm coragem de contar, é que por trás da ficção existe uma história real. Um caso tão perturbador que a própria igreja tentou silenciar por décadas. Hoje, você não vai assistir a mais uma história de terror. Hoje, você vai conhecer o que de fato aconteceu. De verdade. Prepare-se, porque tudo o que você achava que sabia sobre o exorcista está prestes a mudar. O grito na escuridão. A cama tremia, sozinha. O colchão se contorcia como se algo vivo estivesse sob ele. Na parede, arranhões em forma de palavras, em latim. No centro do quarto, um garoto de 13 anos se debatia, preso por cintos de couro, enquanto padres rezavam em voz alta, suando e tremendo mais do que ele. Então veio o grito. Não era humano. Agudo e grave ao mesmo tempo, como se dezenas de vozes gritassem de dentro daquele corpo pequeno. Uma delas parecia de uma criança, outra de uma criatura que nunca teve rosto. Naquela noite abafada de 1949, num quarto do Hospital Jesuíta em São Luís, algo que não deveria existir se manifestava diante de testemunhas. Uma força invisível lançava objetos contra as paredes, rasgava os travesseiros por dentro e arranhava lentamente a pele do menino com símbolos indecifráveis. Um dos padres tentou se aproximar e foi arremessado contra a parede como um boneco. O outro, mesmo tremendo, se aproximou, segurando um crucifixo. "Diga seu nome", ordenou. A resposta veio em um sussurro sádico que fez o ar congelar. "Somos Legião." Essa história não foi escrita para o cinema. Ela aconteceu. Antes dos gritos nas salas de projeção, antes das fileiras de espectadores desmaiando ou vomitando,
Ao ver o Exorcista em 1973, houve um garoto, uma família e um ritual que a igreja tentou apagar dos livros, mas que sobreviveu. Não em documentos, mas na pele, no trauma e no silêncio de quem viu o inferno de perto. Agora, você vai conhecer o que realmente inspirou o Exorcista. E acredite, o que foi mostrado nas telas foi apenas uma versão amenizada do que aconteceu. E tudo começou com um simples presente, um tabuleiro, uma tia e um garoto curioso. Assim começou a história que abriu as portas do inferno. Seu nome verdadeiro nunca foi revelado, mas nos arquivos secretos da igreja, ele ficou conhecido como Robbie, um menino comum de 13 anos, filho único, criado nos subúrbios de Washington, D.C., em uma casa pequena, silenciosa e como tantas outras. Seus pais trabalhavam muito. E quem mais lhe dava atenção era a tia. Ela era diferente, uma mulher excêntrica, espiritualista. Acreditava em energias, espíritos e, no outro lado. Certa noite, enquanto a chuva batia fraca na janela, ela abriu uma gaveta e entregou a Robbie um objeto esquisito. Isso se chama Ouija. A gente pode conversar com quem já partiu. Robbie riu. Achou aquilo divertido. Durante semanas, os dois se sentavam no tapete da sala para brincar com o tabuleiro. Perguntas inocentes, respostas vagas, mas, com o tempo, algo mudou. A tia adoeceu e morreu repentinamente. E no dia seguinte ao funeral, a casa começou a se transformar. Batidas nas paredes durante a madrugada. Móveis arrastados sozinhos. O colchão de Robbie tremendo, como se alguém estivesse debaixo dele. No começo, os pais pensaram que fosse o luto, ou imaginação. Mas então os objetos começaram a voar diante dos olhos deles. Robbie dizia que via a tia, parada no canto do quarto. Que ela sussurrava à noite, que o chamava para brincar. Ele tentou usar o tabuleiro sozinho. E quando o fez, algo respondeu. Na manhã seguinte, marcas de arranhões cobriam suas costas. A palavra Hell, inferno, apareceu gravada como queimadura em seu peito. Os médicos foram chamados. Psicólogos, neurologistas, ninguém soube explicar. E enquanto os sintomas aumentavam, Robbie mudava, mais agressivo, mais frio, falava sozinho, às vezes em línguas que nunca ouvira antes. Durante a noite, gritava nomes de padres e amaldiçoava santos. Algo havia entrado. E quando a medicina falhou, restou apenas uma saída: a igreja. Mas nem mesmo os homens de fé estavam preparados para o que encontrariam naquele lar. O primeiro a atender o chamado foi o pastor da igreja luterana local. Educado, cético, cuidadoso. Entrou na casa de Robbie munido apenas de sua Bíblia e de uma convicção tranquila. Ele acreditava que o garoto precisava de ajuda psicológica, não espiritual. Ele não ficou nem 15 minutos dentro da casa. Depois da visita, o pastor se recusou a voltar. Disse que havia algo ali que não pertencia a este mundo. A família, então, recorreu à Igreja Católica. Enquanto isso, os eventos se intensificavam. No quarto de Robbie, as paredes arranhavam sozinhas, como se unhas invisíveis rasgassem o reboco. Cadeiras se viravam. A cama balançava durante a noite com violência. O menino acordava com marcas nos braços, nas pernas, nas costas. Em uma dessas manhãs, os pais notaram algo estranho. Um crucifixo na parede estava virado de cabeça para baixo. E o ar estava gelado, mesmo com o aquecedor ligado no máximo. Robbie começou a demonstrar reações violentas a símbolos religiosos. Certa vez, ao se aproximar de um padre, cuspiu em sua batina e disse: "Ele é meu, saiam daqui." As palavras não vinham da boca de um menino. Vinham de um tom grave, gutural, impossível de ser imitado por uma criança.
A família o levou a médicos, psiquiatras, neurologistas. E nenhum deles conseguiu explicar as convulsões, as palavras em línguas antigas, os símbolos que apareciam em seu corpo como queimaduras. Foi quando uma palavra começou a surgir nos sussurros da casa, nas paredes e na própria carne do garoto. Exorcismo, mas a igreja não age por impulso. Antes de aprovar qualquer ritual, os padres precisavam de provas e, por isso, enviaram observadores, clérigos, religiosos, homens treinados para diferenciar possessão de psicose. O que viram foi suficiente para assustar até os mais preparados. Um deles escreveu em segredo: "Se isso não for o diabo, então o diabo não existe." A permissão foi concedida. O exorcismo estava autorizado. Mas o que viria nos dias seguintes, ninguém, absolutamente ninguém, estava pronto para enfrentar. O ritual começaria, mas o que deveria ser uma salvação quase se tornou uma sentença de morte. O padre escolhido para liderar o exorcismo foi William S. Bowdern, jesuíta experiente, homem calmo, já envelhecido pelos anos de fé e sacrifício. Ao seu lado, o jovem padre Walter Halloran, responsável por ajudar e testemunhar cada fase do ritual. Robbie foi levado para um hospital católico em St. Louis, uma ala isolada, quarto trancado, sem visitas, sem notícias, tudo documentado com precisão. Relatórios diários, horários, sintomas. E o que se seguiu é o tipo de coisa que jamais deveria ser visto. Logo na primeira noite, o quarto se transformou num campo de guerra. Robbie acordou gritando, se debatendo com uma força sobre-humana. Os cintos que o prendiam foram arrebentados sem explicação. O padre Halloran foi atingido por um golpe violento no rosto. Caiu no chão sangrando. O garoto ria com uma voz que ecoava como um trovão abafado. Padre Bowdern, trêmulo, segurou o crucifixo, jogou água benta sobre ele e iniciou as orações. Exorcizo-te, omnes imundos espíritos. O que veio em resposta foi um grito tão agudo que quebrou a lâmpada do quarto. As marcas começaram a surgir. Primeiro nas pernas, depois no abdômen. Palavras como evil, hate e go surgiam em carne viva, como se algo riscado por dentro tentasse sair. Durante 20 noites seguidas, o ritual foi repetido. Orações em latim, cânticos, liturgias, e em cada uma delas, Robbie assumia vozes diferentes. Falava em alemão, aramaico e grego antigo, idiomas que nunca teve contato. Ele insultava os padres, debochava da fé, profanava orações, distorcendo as palavras com um tom irônico e monstruoso. Mas havia um padrão. Sempre que o nome de Cristo era dito, o corpo de Robbie se contorcia, os olhos viravam e um cheiro insuportável de carne podre invadia o quarto. Certa noite, em meio às rezas, uma força invisível lançou a cama contra a parede. As janelas estouraram sozinhas. E Robbie levitou, não por segundos, por minutos. O padre Bowdern, em lágrimas, continuou rezando, mesmo quando o ar parecia desaparecer da sala. Mas a cada avanço, o demônio voltava mais forte. Até que numa madrugada, Robbie se calou. Por horas, ficou imóvel, quase em coma. E os padres acreditaram que havia acabado. Estavam errados, muito errados. O silêncio daquela noite não foi paz. Foi preparação. O verdadeiro horror ainda estava por vir. Durante 2 dias inteiros, Robbie não falou. Não gritou, não se mexeu. Apenas respirava, devagar, como se estivesse dormindo profundamente ou esperando alguma coisa. Os padres rezavam em silêncio, aliviados. Talvez aquilo tivesse terminado. Talvez o mal tivesse se esgotado. Mas então, no 3º dia, durante uma oração da manhã, ele abriu os olhos, e os olhos não eram mais dele. Negros, sem reflexo, como 2 poças de óleo queimado. Ele sorriu e falou:
mas sua boca não se mexeu. A voz saiu de dentro da garganta, como se alguém estivesse falando por ele, usando sua carne como instrumento. Vocês nunca vão tirá-lo de mim. O quarto escureceu. As luzes piscaram e uma sombra atravessou a parede. Alta, encurvada, impossível de ser explicada. Robbie começou a se contorcer, seus ossos estalando como madeira sendo torcida. O cheiro voltou, podre, ácido, sufocante. E as palavras em latim, proferidas pelo Padre Bowdern, agora provocavam reações violentas. As paredes tremeram. O crucifixo da cabeceira voou sozinho e se cravou na parede oposta. Robbie se levantou da cama, sozinho, sem apoio. Flutuando, braços abertos, cabeça pendendo para trás. De sua boca escorreu um líquido negro, grosso, como óleo misturado com sangue. E então ele começou a falar nomes, um por um. Nomes de padres, nomes de pessoas mortas, nomes que ninguém havia mencionado, incluindo o nome de um exorcista falecido há mais de 100 anos. Foi nesse momento que os religiosos perceberam. Aquilo não era apenas uma possessão, era múltipla, era antiga. Era uma infestação que se enraizava nos ossos, na alma, na própria estrutura da realidade. Durante os dias seguintes, os relatos tornaram-se mais confusos. O padre Halloran chegou a ser internado após um colapso nervoso. O próprio Bowdern começou a sofrer visões, pesadelos e dúvidas. O ritual estava falhando. A coisa dentro de Robbie estava ganhando espaço e se tornando mais inteligente. Uma das últimas entradas nos registros dizia: ele começou a prever o que vamos dizer. Termina frases que nem começamos. Ele está brincando com a gente. E então, algo inesperado aconteceu. O nome do demônio foi revelado, mas não por Robbie. Foi sussurrado pela voz de uma mulher, uma aparição, uma mensagem e uma última chance. O fim estava próximo e ninguém sairia ileso. Era noite. O hospital estava em silêncio, exceto pelos sussurros incessantes que pareciam vir de dentro das paredes. O padre Bowdern já não era mais o mesmo. O cansaço tinha deixado seus olhos fundos, a voz trêmula, a fé vacilante. Mas ele continuava ali, rezando, esperando, resistindo. E foi naquela madrugada, escura, imóvel, sufocante, que uma mulher apareceu. Ninguém sabe exatamente como ela entrou. Alguns dizem que foi uma enfermeira, outros acreditam que foi outra coisa. Ela caminhou até o quarto de Robbie e ficou parada, olhando através do vidro. Lá dentro, o garoto tremia, seus olhos giravam como bússolas quebradas. A mulher fez o sinal da cruz, murmurou algo, e então ele parou, pela primeira vez em dias. Robbie se calou. O padre Halloran acordou com um sobressalto, correu até o corredor. A mulher já havia desaparecido, mas no chão, diante da porta do quarto, havia algo escrito com água benta. Confie. Foi naquele momento que o padre Bowdern entendeu. Eles não estavam lutando sozinhos. Era a última noite, o último enfrentamento, a última chance. Robbie estava fraco, sim, mas não porque estava melhor. Estava sendo sufocado por dentro, tomado, fragmentado, dividido entre o pouco que restava dele e o muito que crescia ali dentro. O padre começou a rezar novamente, mas dessa vez algo estava diferente. Não era desespero, era certeza. Em nome de São Miguel Arcanjo, expulso-te desta alma. A cama sacudiu com violência. Robbie gritou, não com sua voz, mas com dezenas de vozes misturadas. O quarto escureceu. As paredes sangraram, mas Bowdern não recuou. Ele foi até o garoto, segurou sua cabeça e gritou com toda a força da fé. Agora, vai! E então, silêncio total. Um vazio estranho, quase sagrado. E pela primeira vez em semanas, o sol começou a nascer. Mas o que aconteceu naquela manhã
foi ainda mais perturbador que tudo o que veio antes. Robbie acordou. Seus olhos, antes negros e vazios, agora estavam limpos, assustados, mas vivos. Ele não se lembrava de nada. Nada das vozes, nada das feridas, nada dos gritos, somente o som de sinos. E o nome, Miguel. Os padres estavam em choque. Bouldern caiu de joelhos. Chorou, não de alívio, mas de exaustão. Havia terminado. Pelo menos, era o que todos queriam acreditar. Nos dias que seguiram, Robbie foi liberado. Retornou para casa com os pais, que silenciosos evitavam qualquer tipo de conversa sobre o ocorrido. Mudaram de cidade, mudaram de nome, mudaram de vida. Nada foi dito à imprensa. Nada foi oficialmente reconhecido pela igreja. O caso foi arquivado, escondido, protegido, mas o diário escrito à mão pelos padres sobre cada noite de exorcismo. Esse sobreviveu, guardado a 7 chaves por décadas, até que, nos anos 70, ele chegou às mãos de um jovem escritor, William Peter Blatty. Um homem cético, mas fascinado. Ele leu cada página, pesquisou, fez entrevistas com os poucos sobreviventes do caso, e então escreveu uma história. O Exorcista. Só que o que poucos sabem é que o livro não é ficção inspirada em um caso real. É um relato real, transformado em ficção para poder ser contado. Ao menos, é o que dizem. Porque até hoje, ninguém, além dos envolvidos, viu o manuscrito original do diário completo. Muitos acreditam que ele foi destruído. Outros que está guardado nos porões do Vaticano. E há quem diga que ele nunca existiu. Que tudo não passou de histeria. Ou pior, que aquilo ainda continua, em silêncio, esperando a próxima porta aberta. Mas se essa história te parece fantasiosa, é bom lembrar. A igreja nunca desmentiu o caso. E o nome verdadeiro de Robbie jamais foi revelado. Quando as luzes se apagam, e tudo o que resta é o som da própria respiração. A mente insiste em revisitar o que deveria esquecer. Essa história, escondida, negada, transformada em filme, ainda ecoa em corredores escuros, em quartos fechados, em sonhos que não fazem sentido. Robbie cresceu. Nunca mais falou sobre o que viveu. Teve uma vida discreta, mas relatos indicam que, em algumas noites, ele acordava, falando latim, sem saber por quê. O padre Bouldern morreu anos depois. Nunca deu entrevistas. Em seu leito de morte, apenas disse uma frase: "O mal não tem rosto, tem espelho." Talvez o horror de O Exorcista não esteja apenas nas cabeças viradas ou nos gritos infernais. Talvez o verdadeiro terror seja saber que existe algo que desafia tudo o que conhecemos e que, se isso entrou uma vez, pode entrar de novo. Afinal, o filme assustou o mundo não pelos efeitos, mas pela dúvida que plantou. E se for real? E se aquilo estiver mais perto do que imaginamos? No fim das contas, o mal não bate à porta. Ele espera que a gente a deixe entreaberta. O Exorcista foi apenas uma história. Mas histórias são memórias disfarçadas. E algumas memórias nunca deveriam ser lembradas. O caso terminou, mas as marcas ficaram. Robbie cresceu, mudou de nome, mudou de vida. Mas há coisas que nem o tempo nem a fé conseguem apagar. Porque o verdadeiro horror não é o que vemos nas telas. É o que se esconde no silêncio, no invisível, no inexplicável. E agora que você conhece a história por trás do mito, a pergunta que fica é: você ainda acredita que era só um filme?